Pessoal, vamos lá? Acho que nós estamos aqui, 450 pessoas, 10h05 da manhã. Primeiramente aqui, obrigado, Fábio, Moisés, a Catherine aqui do marketing, né? Que nos apoiou em todo esse processo de fazer esse webinar aqui para vocês. Eu vou estar olhando para o lado aqui, que eu estou com duas telas, mas eu vou focar sempre aqui de frente. Quando a gente fala muito de governança, né, e é o nosso objetivo hoje, aqui pela próxima hora, eu vou falar para vocês sobre governança. Entenda muito como governança como o conjunto de processos, né, que nós vamos colocar para os ambientes aí de dados, né, e processos, procedimentos, documentações, normas, né. Eu vou mostrar aí os aspectos principais de governança. Porém, um detalhe que está aqui, que eu vou frisar bem aqui para vocês, é que a gente está falando muito aqui de dados analíticos, tá? Então, pense que eu também tenho governança de dados transacionais, eu tenho toda a parte de governança de tecnologia que as empresas têm. O nosso foco muito aqui nessa sessão de hoje vai ser falar de governança para dados analíticos, tá? Eu acho que esse é onde nós vamos focar aqui principalmente. Então, aqui, sobre o empate que deu, né? Eu tinha feito uma pergunta ali no LinkedIn sobre o fundo branco ou esse outro fundo aqui, que é o fundo escuro. Deu empate, né? Mas vocês vão ver materiais da Databricks com os dois fundos, eles são muito parecidos, mas eu coloquei a abertura aqui nos dois, tá? Quem vai estar falando aqui hoje sou eu e o Fábio, né? Eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks, já trabalho com dados há um bom tempo, algumas pessoas já me conhecem aí de outras empresas, né? O Fábio também pode se apresentar aqui daqui a pouco. Nossa ideia aqui principal hoje com vocês é dar uma visão geral, né, de governança de dados analíticos, como eu falei. Eu vou focar um pouco ali nas quatro vertentes principais, né? Qualquer pergunta e dúvida, né, coloquem ali no Q&A, por favor. Vai lá, Fabião, fala um pouco aí de você. Fala pessoal, bom dia. O Marcão já fez uma breve introdução, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Na realidade, quem vai conduzir essa apresentação aqui é o Marco. Eu estou dando um apoio para ele, se ele precisar de alguma coisa. A gente construiu esse conteúdo para vocês aí com muito carinho. A gente espera que no final a gente tenha conseguido transmitir algum tipo de conhecimento, agregado algum valor para vocês. Eu também sou arquiteto de soluções. A minha jornada ela vem desde lá de trás aí como desenvolvedor, implementação. Trabalhei com tecnologia mais antiga, mais atual, enfim. Ainda não tive contato com todos vocês. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, para a gente trocar experiências e vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E vai lá, Marcão. Tô aqui nos bastidores. Acho que vai ser muito bacana. No final a gente vai ter um game, hein, galera? E as melhores perguntas a gente vai sortear prêmio também para os vencedores do game e para as perguntas. Exatamente, exatamente. Um pouco do que já foi perguntado aqui, né? A sessão está sendo gravada, vocês vão receber depois tanto o link da sessão gravada quanto esse material que nós montamos aqui, o deck ali de slides, um PDF para vocês. Coloque as perguntas de vocês aí no Q&A, né? Aí fica mais fácil para a gente mapear o que é pergunta do que for comentário em geral. Eu vi que o chat está bem movimentado aqui, fiquem à vontade, todo mundo colocando cidade. Acho que é legal, coloca se trabalha com Databricks ou não, coloca o link aí do LinkedIn de vocês. Acho que quem quiser trocar informação, trocar, né, a ligação aí de LinkedIn é importante, né? Use aí os botões de reação do Zoom. Aqui tem um grupo nosso lá no LinkedIn, né? Se vocês quiserem escanear esse QR Code, vai cair direto lá no Lake House Brasil, que é um grupo que vai falar basicamente de informações ali, de dados, de Lake House em geral, muitas coisas e muitas novidades do mundo de dados e também do mundo Databricks, tá? Fiquem à vontade aqui para qualquer informação. Uma outra informação importante aqui, o Data and AI Summit, né? Hoje é a maior conferência de dados analíticos e AI do mundo. Vai acontecer ali dos dias 10 a 13 de junho em São Francisco. É um evento patrocinado ali pela Databricks, tá? Então, tem muita gente aqui do Brasil que vai participar lá e apresentar, né? Clientes Databricks, parceiros Databricks que estarão apresentando soluções lá dentro do Data and AI Summit. Vai ter também um evento virtual aqui embaixo, né? Vocês podem ver aqui do dia 12 a 13 de junho. O evento virtual é gratuito, né? Mas assim, quem se interessar em ir até São Francisco e participar lá presencialmente vai ser bem legal, tá? É um evento bem grande aqui, mais de 16 mil pessoas, 500 sessões, treinamento, tem uma série de atividades ali, sempre pensando no mundo de dados. Eu estou vendo algumas pessoas levantando a mão, eu não vou conseguir responder todo mundo, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, bota lá no QA, no Question and Answers, que o Fábio e o Moisés estão ajudando aqui a direcionar, Legal. tá?
Pessoal, começando aqui um pouco, né? Eu vou trazer aqui os quatro aspectos principais da governança de dados. A nossa ideia nesse primeiro webinar vai ser um par de webinars, vão ser dois webinars, esse primeiro aqui que nós estamos fazendo, e um segundo, depois a gente confirma a data, mas acho que daqui a um mês, mais ou menos. Então, esse primeiro vai ser muito fundamentado no que nós enxergamos como principais necessidades para se fechar um programa de governança de dados analíticos, né? Como eu falei um pouco antes, por que a gente fala bastante de dados analíticos? Porque eu também tenho governança de dados transacionais e outras camadas de governança que a gente não vai tocar nesse dia de hoje, tá? Olhando aqui para esses quatro aspectos, o que eu vou falar um pouco com vocês? Governança em geral de dados, então ali a gente vai falar muito sobre o armazenamento, a organização, a ingestão e todo o processo de dados. Eu vou falar de uma coisa que está cada vez mais aqui em evidência e cada dia mais vocês ouvem falar, que é a parte de inteligência artificial, né? E aqui, quando a gente fala de governança de IA, toda a governança de machine learning, toda a governança de data science, IA em geral. Então, o chapéu de governança aqui vai cobrir toda a parte de ciência de dados e toda a parte de inteligência artificial, tá? Vou falar um pouco aqui sobre governança de arquitetura. O que a gente coloca muito como governança de arquitetura? Como eu mapeio, controlo e administro as minhas arquiteturas de dados, né? Eu acho que as empresas aí buscam, né, ter uma arquitetura unificada, simplificada. Eu acho que a ideia principal aqui, quando a gente falar, eu vou mostrar um pouco disso, vou mostrar as dimensões de arquitetura, é muito de vocês entenderem como isso vai ser aderente à empresa de vocês, né? Como que vocês podem, para quem ainda não tem, para quem está pesquisando, como vocês podem iniciar um programa de governança de dados e aí sim tudo isso aqui ser base para vocês discutirem aí, cada um aí dentro da sua empresa. Por último, eu vou falar um pouco de governança de plataforma, né? Talvez vamos pensar em duas coisas diferentes. Talvez a arquitetura vai ser muito daquele desenho, de onde eu quero chegar, de como eu quero que o meu ambiente de dados esteja, e a plataforma efetivamente é a aplicação prática dessa arquitetura, né? E tem dois pontos principais ali que eu vou falar dentro da governança de plataforma: segurança e compliance, tá? Tudo que vou falar também de compliance em outros pontos ali, mas entendam tudo como o que envolve um chapéu de compliance, né? Todas as regras, auditorias, né, ou parâmetros de mercado, parâmetros de uma indústria em geral que as empresas precisam seguir, né? Empresas financeiras seguem lá compliance do Banco Central, empresas de saúde seguem compliance do Ministério da Saúde, da ANS. Então, cada indústria tem os seus órgãos reguladores e vamos entender compliance como parte dessa regulação, né? Seja ela externa, como eu estou falando aqui de órgãos reguladores, seja ela interna, com áreas de auditoria, com matriz, né? Muitas vezes você tem uma matriz fora do Brasil, essa matriz segue alguns parâmetros, tá? Então, esses quatro aspectos que eu vou falar aqui com vocês hoje. Aqui em cima tem um resumo um pouco aqui do que é a governança. Isso aqui é uma citação, né? A governança de dados é uma estrutura de princípios, práticas e ferramentas, né? Que vão ajudar a gerenciar o ciclo de vida completo e alinhamento de requisitos relacionados à estratégia de negócio. Então, quando a gente coloca aqui princípio, prática e ferramenta, o princípio é aquilo que eu quero chegar, aquilo que para mim é importante como empresa, né, como corporação dentro dos meus padrões de governança. As práticas são todos os desdobramentos que esses princípios têm em ações, e as ferramentas são softwares, métodos que eu vou colocar para que essa governança seja construída da melhor maneira possível, tá? Aqui embaixo tem uma citação também do Gartner, né? Mas uma coisa importante, né? As organizações precisam unificar a governança de dados, análises, junto com a governança de IA. Eu vou falar especificamente de governança de IA, como eu falei, toda a parte colocada em governança de modelos, em governança de ciência de dados. Cada vez mais as empresas estão usando ciência de dados no dia a dia, na tomada de decisões, né? Na geração de produtos, né? Então, hoje você tem produtos novos que são gerados a partir de uma inteligência artificial ou de um modelo de ciência de dados. Então, isso é bastante importante ser governado de alguma maneira dentro das companhias. Tem uma informação aqui do Gartner, né? O Gartner prevê que até 2026, 20% das grandes empresas adotarão uma plataforma única de governança, né? Seja para os seus dados e análises aí para vão estar colocados dentro do mesmo lugar, para agilizar e automatizar os esforços de governança. Então, cada vez mais as empresas vão tentar colocar essas governanças todas, qual que é uma dessas quatro que nós colocamos aqui, dentro de parâmetros e dentro de controles que possam ser unificados e aí mais facilmente gerenciados, tá? Pessoal, dúvidas e questões, por favor, aí usem o question and answers, tá?
Tô Pensando respondendo aqui em... aqui, Marcão. Desculpa? Tô respondendo aqui a galera. Ah, tá bom. Siga Valeu. em frente aí. Qualquer coisa urgente me avisa. Não estou olhando para a tela de vocês, estou meio de lado aqui. Vai lá. Ah, isso aqui talvez seja o desafio de todo mundo que está aqui, né? Eu vejo, hoje nós estamos com 682 pessoas nesse momento aqui, né? Então, quem estiver participando aí, manda uma palminha ali nas reações, por favor. Então, talvez seja um dos maiores webinários que nós fizemos aqui na Databricks Brasil. Então, quais são os principais desafios? E talvez a maior parte de vocês, aí, engenheiros do dia a dia, veem isso acontecendo, né? Cenário de dado fragmentado, ou seja, você tem informação distribuída em muitos ambientes diferentes. Gerenciamento de acesso complexo, ou seja, muitas vezes você tem lá um ambiente de lake, um ambiente de big data, um ambiente de dado relacional estruturado, né? Cada um desses com um sistema de acesso, com controle de acesso diferente. Aí tem um item importante, ó, monitoramento e visibilidade inadequados, porque muitas vezes você tem isso espalhado em diversas ferramentas, né? E compartilhamento e colaboração limitado entre as plataformas, né? Uma coisa que aconteceu e ainda acontece bastante é a movimentação de dados entre plataformas. E agora, quando a gente fala muito de nuvem, essa movimentação ela é custosa aí de um ponto de vista até de egress, né? De troca de dados, né? Apesar de que os provedores de nuvem estão falando bastante aqui em cortar o custo de egress, não ter mais custo de egress, mas ainda é bastante limitado e bastante difícil você compartilhar dados entre ambientes diferentes, tá? Como que a gente vê aqui também essa separação muitas vezes na prática, né? Boa parte das empresas tem ali uma estruturação de warehouse, onde você tem basicamente tabelas, né? E essas tabelas estão estruturadas para entregar camadas de BI. Essas tabelas têm um controle aqui de governança e segurança, né? Através daqui a gente fala de Access Control List, mas podem ser grants, pode ser algum outro tipo de dado aqui de controle de segurança atendendo aqui a informação de BI, informação de SQL Analytics, né? Do outro lado, o que a gente tem muitas vezes aqui, né? Um lake, um ambiente de files, né? Um ambiente de arquivos ali, um S3 ali dentro da AWS, um ADLS na Microsoft, um GCS para quem é GCP, ou um file system on-premise, um file system dentro de casa, onde normalmente você está guardando ali files e blobs, né? Os binários longos ali que podem ter um conteúdo específico de informação que algumas vezes, ou talvez a maior parte das vezes, vão ser consumidos pelos times de ciência de dados, de machine learning, e esse corte aqui que a gente vê no meio, muitas vezes são ambientes totalmente separados, né? E aí, o que a gente precisa para esses ambientes funcionarem em conjunto, né? Ter aqui modelos que nós temos, né, de que são incompatíveis, você precisa unificar isso de alguma maneira, pensando em use case, né, em caso de uso, para quem está acostumado a falar com a gente da Databricks, use case é uma palavra bastante comum no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala muito de Databricks, o que a gente coloca, né? Qual que é o caso de uso que você quer resolver, né? Qual que é o problema? E aí, muitas vezes, um caso de uso pode ser aqui, a minha empresa quer colocar um modelo, sei lá, tá todo mundo falando de chat GPT, todo mundo está falando de inteligência artificial, eu quero fazer o meu bot inteligente, quero fazer o meu respondedor ali de chat inteligente, usando informações da plataforma de atendimento, que lá dentro está dentro de um banco de dados relacional, todos os meus manuais que eu tenho aqui de treinamento dos meus atendentes, e eu quero colocar aqui também as regras e parâmetros do meu mercado, né? Esses dados todos estão espalhados em duas plataformas, né? Como que a gente vê a solução disso quando a gente trabalha com duas plataformas? A unificação desses dados, tá? Não vemos aí, talvez nesse momento, no que nós temos hoje, algo diferente da estruturação disso dentro de uma estrutura de lakehouse, né? Nesse momento, eu não estou nem falando aqui nessa versão de que isso é o certo ou que isso é o completo, mas de uma maneira onde você consiga unificar as duas visões e passa a ter um sistema de controle e governança e todos os use cases sendo atendidos aqui de uma vez só por uma mesma estrutura, tá? Do ponto de vista tecnológico, o que vocês veem aqui do lado Databricks, né? A estruturação do Delta Lake. Então, o que é o Delta Lake? O protocolo de armazenamento de dados, né? Foi criado pela Databricks, mas hoje é um protocolo open source, doado para a comunidade, aonde eu consigo controlar o dado num nível bem granular, consigo dar performance e consigo dar disponibilidade para esse dado. O Unity Catalog, né? Então, o Unity Catalog ele é uma peça fundamental aqui dentro dos ambientes Databricks, né? Nós vemos bastante clientes cada vez mais querendo saber e se aprofundar no Unity, mas
entendam o Unity como toda a camada de governança do ambiente Databricks, né? Pessoas que têm ambientes aí um pouco mais antigos, que não estavam com o Unity ativado, né? Esse é o momento de ativar o Unity e começar a ter os benefícios do Unity, né? O Unity vai te dar uma centralização na sua administração e gestão. O Unity vai te dar mais ferramentas, ou seja, muitas das features novas só funcionam com o Unity ativado. E uma coisa que todo mundo pergunta, e aí eu respondo aqui para as 710 pessoas que estão aqui online, é: o Unity não tem custo, né? O Unity não, ele não gera custo, ele é uma camada de governança que a gente coloca sobre os ambientes de vocês, tá? Então, pensem bastante aí, quem está com ambientes de Unity não ativados, fazer a ativação do Unity, isso não tem custo. Procure o seu time de atendimento Databricks, o seu executivo de contas, o seu arquiteto de soluções, para fazer a ativação do Unity e fazer a migração dos objetos que estão fora do Unity para dentro do Unity, tá? Isso é bastante importante para o presente e para o futuro dos seus ambientes, tá? Sobre a parte ainda de gerenciamento de dados, né? O que que a gente... Eu tô vendo bastante pergunta aqui no chat, pessoal. Coloquem as perguntas no question and answers, viu? Acho que é importante aí para o time Databricks visualizar todas as perguntas de vocês, tá? Eu vou responder uma aqui, né? O Sérgio perguntou: o Unity é um catálogo de dados? Possui capabilities de data lineage? Sim, tá? Sérgio, a gente consegue fazer a linhagem de dados passando por todos os objetos, eu vou mostrar isso um pouco para frente, e ele é um catálogo de dados. Tem empresas que têm outros catálogos, né? Colibra, Purview e outras visões de catálogo. O Unity se integra com esses catálogos também, tá? Então, conversem aí com o seu arquiteto de soluções, com o seu executivo de contas, eles conseguem passar algo até mais personalizado, tá? Dentro da parte de gerenciamento de dados, né? Como executar a estratégia de governança. Estou colocando aqui para vocês 5 aspectos de governança que precisam ser mapeados, entendidos e direcionados. Primeiro de todos aqui, ingestão de dados, né? A ingestão é todo o processo de captura de uma origem e até esse dado chegar dentro do ambiente do Lake, né? A gente tem diversos formatos de ingestão, diversas latências e periodicidades da informação. Uma informação que você busca uma vez por dia, você recebe de hora em hora, você recebe via streaming, né? Então é sempre importante ter o mapeamento disso, né? Toda a parte de organização e persistência, quando a gente fala de persistência aqui, é o armazenamento do dado, né? Pensando em Lakehouse, seja a plataforma Databricks, sejam outras plataformas, né? Normalmente a persistência de dados aqui, ela tem dois caminhos, né? Ela é um file, ela é um arquivo dentro de um sistema de arquivo, baseado em um protocolo de armazenamento, né? A gente vai falar bastante de Delta Table aqui, né? Toda vez que vocês falarem de Databricks, vocês vão ver Delta Table, mas também tem Parquet, tem Iceberg, tem Root, tem outros modelos aí, tá? Nesse momento, o mais eficiente para as plataformas Databricks acabam sendo o próprio Delta, tá? Todo o processo de integração de dados, né? Qual que é a diferença aqui nesse momento de ingestão e integração? Ingestão é a maneira que eu coloco o dado dentro do lake, integração é a maneira que eu faço esses dados conviverem em conjunto, né? Exemplo muito simples aqui de integração é uma tabela de clientes, por exemplo. Você tem cliente em todos os lugares, você tem que criar uma regra de negócio para poder integrar esses dados de cliente e levar uma visão única de dados de cliente, tá? Um pouco de federação, ou seja, federação acessar dados em outras bases, né? Compartilhar dados entre bases aqui. E outro item bem importante, todo o gerenciamento de metadados, né? O que são metadados? Dados que caracterizam as estruturas de dados. Tabelas, colunas, né? Descrição sobre views, sobre objetos e aí por diante. Item importante aqui para um programa de governança, né? Toda a parte relacionada à segurança de dado, né? Toda a parte regulatória, organizacional aqui, caso você tenha regras internas, né? Você tem que seguir um padrão de conformidade. Isso a gente vê muito single sign-on, né? Active Directory, né? Diretórios de login integrados globalmente. Então, isso é importante para a sua plataforma, né? A nossa visão aqui, temos que fornecer métodos de controlar o acesso do dado, né? Então, ou seja, as informações são colocadas para pessoas diferentes e para grupos diferentes, né? A plataforma e o que a gente estiver colocando como programa de governança, fornecer recurso para determinar quem tem acesso, né? Então, eu posso controlar o acesso, né? E isso normalmente através de grupo e permissão, e determinar quem tem acesso, que, ou seja, atribuir esse grupo essa permissão para as pessoas que fazem parte aí da sua organização, tá? E depois aqui também bastante importante entender quem são as pessoas ou os perfis, né, que acessaram os dados e por que acessaram os dados. Aqui a gente começa a falar um pouco de auditoria de dados, tá?
Aqui tem dois exemplos simples, né, sobre estrutura de acesso, né? A gente vai falar bastante, ou toda vez que vocês lerem aí, né, alguns documentos da Databricks, vão falar sobre RBAC aqui, né, ó, Role Based Access Control. Então, controle de acesso baseado em perfil, baseado em role, né? Tem dois exemplos aqui, talvez um exemplo um pouco mais técnico, onde a gente tem os perfis que estão sendo distribuídos durante as etapas de desenvolvimento, por exemplo, né? Desenvolvimento, aqui está como staging, mas a gente coloca muito como homologação aqui no Brasil, e depois produção. Então, os dados também têm uma distribuição de acesso de origem para destino e também uma promoção de código, uma promoção de acesso entre as diferentes equipes sobre os ciclos de um processo, desenvolvimento, homologação e produção, tá? Aqui tem algo mais próximo da realidade aqui do Lake, né? O que que a gente tem bastante aqui? As camadas todas, né? Camada bronze, camada silver, camada gold. E aí a gente pode determinar através de role de acesso quem são as pessoas, quem são os perfis que podem acessar cada uma das camadas, tá? Lembra lá, aqui tem um exemplo, né? A camada bronze sendo acessada somente por service, né? Por principals, né? E aí a gente não tem pessoas físicas aqui conectando. Claro que você vai ter uma operação de manutenção, mas dificilmente você vai deixar um analista chegar numa camada bronze, né? Camada silver já é melhor acessível aqui, principalmente cientista e engenheiro, né? E camada gold, muito voltada ali para os analistas, muito voltado para as pessoas que vão consumir a última camada de informação, né? Estou vendo muitos LinkedIns aqui, hein, pessoal? Coloquem LinkedIns aqui. E direcionem, por favor, as perguntas para o Question and Answers, tá? Outro item importante aqui dentro de uma plataforma de dados, né? Garantir a rastreabilidade. Acho que foi o Sérgio que falou de linhagem ali, né? O que que é uma linhagem de dados? Garantir aqui a amostra, né? Ou uma determinada informação aqui na última etapa, fazer uma sequência para identificar de onde essa informação vem de lugares diferentes, né? Isso o Unity também consegue fazer essa linhagem hoje para a gente, tá? Não só esse tipo de linhagem que ele está mostrando aqui, mas também determinar em que notebook aquela informação foi colocada, né? Em que view, em que tabela, onde que ela foi compartilhada. É bem importante o critério de linhagem. Outro item importante toda vez que a gente fala aqui de gerenciamento de dados, né? Qualidade de dados. Então, ter aí capacidade de monitorar e gerenciar a qualidade de dados. Tem uma outra informação do Gartner aqui, essa aqui é, claro, uma informação gringa, mas chama atenção. Tem uma estimativa do Gartner que fala aqui que as empresas gastam, né, mais ou menos aqui 12,9, 13 milhões de dólares, grandes empresas, né, grandes corporations ali, de custo anual por falha de qualidade, né? Falha de qualidade gera retrabalho, falha de qualidade leva a uma tomada de decisão a partir de uma informação errada, gera uma série de problemas para quem vai consumir aquele dado, tá? Então, sempre pensar aqui em maneiras de estar avaliando a qualidade de dados. Aqui tem quatro exemplos, né, que a gente pode trabalhar. Claro que quando a gente fala de aspecto de qualidade de dados é muito amplo, mas talvez quatro exemplos simples aqui, né? Os dados são precisos em todos os detalhes? Ou seja, será que aquela informação que eu estou recebendo ela é completa? Ou ela tem um complemento que pode vir de um outro objeto, de um outro sistema? De onde os dados estão vindo? Tá, aqui tem uma conjugação errada aqui, mas tudo bem. Ó, os dados estão vindo de quais origens essa informação estão colocadas, né? Quão recentes são esses dados? Qual foi o último processamento que esse dado recebeu, né? Existem versões mais novas, né? Muitas vezes no mapeamento de origem de dados, você pré-determina quais são as origens de dado para uma determinada fonte. Então, sei lá, cliente, eu vou dar um exemplo simples aqui, eu tenho lá cliente vindo de 5 sistemas diferentes. Muitas vezes você tem sistemas que são principais, que eles vão ter uma recência de dados melhor. Então, putz, essas fontes são mais recentes, elas são mais atualizadas, essas talvez sejam menos atualizadas. Na composição do seu sistema de qualidade, você tem que considerar que essas fontes aqui podem ser as melhores ou as mais novas. Muitas vezes elas não são as mais completas, mas elas são as mais novas. E aí o seu sistema de qualidade de dados vai montar uma composição de precedência, de ordem da informação. A base da informação é 1, a complementação é 2, 3, 4 e 5 vão complementar colunas adicionais, por exemplo, tá? E uma coisa importante aqui também, né? O conjunto de dados viola alguma regra de qualidade de dados? Regra de qualidade de dados, ela é montada para cada empresa, né? E você tem basicamente dois tipos de regra de qualidade de dados, né? Regras técnicas e regras de negócio, né? Business rules e technical rules. O que que é uma regra técnica?
uma chave importante da minha informação, ela é utilizada para fazer a ligação daquela informação para todo o sistema. Vou chutar CPF, por exemplo. Claro que dificilmente a gente usa CPF, né? Você vai gerar um hash dele, e esse hash distribui as ligações em todo o sistema, mas pense aí o CPF como gerador dessa informação. Então, isso pode ser uma regra puramente técnica. A informação, o cadastro chegou sem CPF, eu coloco isso para uma base onde alguém vai precisar complementar isso depois ou rodar um processo. A regra técnica não deixa esse registro passar para frente, tá? E uma segunda informação que a gente pode ter é uma regra de negócio. Não vou chutar aqui, a minha área comercial, a minha área de atendimento, gosta de trabalhar com 2 telefones de contato para cada um dos clientes. Então, eu tenho lá 2, você vai ter vários, né? Residencial, comercial, celular 1, celular 2, telefone de recado, mas eu quero que dentre 5 informações eu tenha pelo menos 2 preenchidas. Mas, putz, eu vou invalidar o cadastro se só tiver uma? Eu não vou invalidar o cadastro, mas eu posso criar um alerta de qualidade. O cliente tal tem somente um telefone preenchido. E isso pode virar um outro alerta para que o momento de atendimento lá na ponta, alguém está conversando com esse cara, apareça alguma coisa ali na aplicação dele dizendo que o atendente tem que pedir um segundo telefone, tá? Então, são exemplos de regras de qualidade em geral. O que a gente vê bastante aqui, né? E isso talvez seja bastante comum. De novo, nós voltamos a falar das nossas camadas, né? Bronze, silver e gold. E aí nós podemos colocar essas regras, sejam elas técnicas ou de negócio, aonde a gente vai dizer se um registro passa ou não passa para a próxima camada, né? Muitas vezes, regras técnicas, você não deixa esse registro passar, porque ele vai falhar no momento de fazer uma integração, né? A gente falou de integração alguns slides para trás, e as regras de negócio, você pode criar alertas de negócio, para sempre tentar buscar o máximo de qualidade aqui dentro das suas camadas Gold, tá? Das suas tabelas classificadas como Gold. Outro item bastante importante quando a gente fala aqui de governança de dados, né? Toda a parte de colaboração e compartilhamento, né? O que é colaboração? Colocar pessoas para trabalhar em conjunto, vocês devem ver isso na prática de vocês. Muitas vezes vocês são fornecedores ou vocês são clientes e você quer colaborar, fazer um processo ali de cocriação junto com esse cliente, com esse fornecedor, ou muitas vezes você distribui uma determinada informação, eu processo um dado aqui dentro e mando para o meu distribuidor, para o meu cliente lá na ponta, uma informação. Como é que isso é feito hoje, né? Puta, gera um Excel, bota no e-mail e seja o que Deus quiser, ninguém mais sabe o que vai acontecer com esse e-mail. Então, hoje a gente já tem protocolos e já tem maneiras de compartilhar isso, né? Aqui dentro do Databricks nós temos lá os data rooms, os clean rooms, que são maneiras de ter um compartilhamento e um uso conjunto do dado, e a gente tem o protocolo do Delta Sharing, que é um compartilhamento onde a gente tem controle sobre esse compartilhamento. Eu faço uma permissão, eu dou um grant para um determinado usuário, uma determinada chave, e eu posso remover esse grant a partir do momento que aquele compartilhamento não faz mais sentido, tá? É uma maneira que a gente tem de garantir uma governança mais fechada aí dentro do ambiente. Pessoal, eu vou entrar aqui para falar um pouco sobre governança de IA, tá? A gente falou um pouco ali de governança de dados. O que a gente tem aqui como princípios de governança de IA? Talvez um item importante, né? A gente vai ver muito aqui governança de IA, mas entendam que quando a gente está falando de inteligência artificial, eu estou falando também de modelos de data science em geral, que vocês já fizeram até hoje, né? Não é nada tão moderno quanto a gente falar de IA, mas são modelos que vocês já estão trabalhando, modelos de machine learning, né? De MLOps, né? De modelos que estão sendo implantados em esteiras aí, ou não, muitas vezes é uma coisa mais pontual, mas entenda a governança aqui de IA como todas as possibilidades de todos os modelos aqui, não só de inteligência artificial, tá? É que inteligência artificial está virando aqui quase que um chapéu único para toda a informação que a gente fala de modelagem estatística, de ciência de dados. Então, tudo que a gente tem ali sobre responsabilização, normalização, ou seja, criar aí normativas, participar de normas, conformidade, qualidade, transparência aqui de modelos, se aplicam tanto para IA quanto para dados, que é o item que a gente falou anteriormente, tá? Então, montar um programa de governança de IA, ele vai ser quase que tão complexo, né? Ou tão necessário quanto montar um programa de governança de dados em si, né? Os modelos vão ser um subconjunto ali do seu programa maior de governança de dados, né? O que é importante quando a gente fala de governança de IA? Estabelecer as políticas e os procedimentos, ou seja, quais são as minhas políticas internas, né? As empresas estão colocando políticas internas para a geração de novas informações,
e quais são as políticas externas que eu tenho que seguir, né? Eu falei um pouco lá atrás, um regulador, né? Empresas financeiras em relação a Banco Central, empresas de telecom em relação à Anatel, empresas de saúde em relação à ANS, Ministério da Saúde e assim por diante, tá? Então, estabelecer um programa de governança de IA, inicialmente, pode ser escrever algumas linhas, entender com o seu departamento de jurídico ou de compliance, né? Cada empresa acaba tendo aí, né, um departamento diferente, e entender a regulação que vocês precisam seguir, né? E aí sim começar a desdobrar isso dentro de um plano. Aqui tem uma solicitação importante, né? Sempre aí com governança adequada, o seu modelo pode trazer mais valor, ou seja, o seu modelo segue determinados padrões e evita de colocar as empresas em risco, né? A gente sabe, por exemplo, empresas financeiras que têm modelos de scoring de crédito, né? De liberação, de precificação de crédito, tem variáveis que não podem ser utilizadas em qualquer modelo. Os modelos não usam variáveis que podem ser discriminatórias, que podem infringir alguma legislação. Então é super importante aí quem estiver trabalhando com modelagem aí de ciência de dados, com modelagem de IA, entender se aquele modelo está abaixo de alguma regulamentação, tá? Seja ela, como eu falei ali no começo, interna, regras suas internas, e regras externas, onde você está respondendo a algum órgão regulador, tá? O que que se espera de modelos de IA? O que que se espera de modelos de ciência em geral, né? Aqui tem quatro explicações, eu vou abrir um pouco mais nos próximos slides, mas o que que nós esperamos, né? Que ele seja reprodutível aqui, né? Que tenha reproducibilidade, né? A palavra é meio complexa, mas imagina que você está treinando um modelo num ambiente de desenvolvimento, você muitas vezes passa por um ambiente de staging e de homologação, e depois você implanta esse modelo em produção, que é onde você vai servir ali as suas áreas de negócio ou as suas áreas externas, né? Garantir o desempenho do modelo é garantir a eficiência que esse modelo está entregando e garantir que os resultados não mudem através dessas esteiras, tá? Isso você tem que determinar um processo para fazer isso, tá? Outro item importante, né? Ser explicável e transparente, que eu consiga explicar o que está sendo feito dentro daquele modelo e dê transparência para quem vai usar aquele modelo, para a área de negócio que está colocando esse modelo ali numa linha de frente, através de um produto, né? Seja um produto interno, muitas vezes, ou um produto externo, que vai tocar o seu consumidor final ali na frente, você tem que estar pronto para explicar o que está acontecendo ali dentro, tá? Item importante aqui, né? Monitoramento e atualização de modelo, né? O que é monitoramento? Garantir, talvez, duas coisas também importantes e principais, né? A funcionalidade do modelo, ou seja, o modelo atende na velocidade que o meu serviço espera e atende com as variáveis e com aquilo que se espera dele. E o segundo, atendendo na eficiência do modelo, né? Uma coisa que, para quem trabalha aí com modelagem, vê bastante é o que a gente chama de drift, né? O drift, o deslizamento, sei lá como a gente pode chamar isso aqui de uma maneira portuguesada, mas o drift é a maneira com que o modelo vai perdendo eficiência. Eu vou falar de drift também um pouquinho para frente, mas entenda que eu criei um modelo de crédito, ele foi treinado com um histórico e com uma sequência de variáveis, e essas variáveis elas podem estar mudando com o tempo, e o seu modelo deixando de ser eficiente, tá? Seu modelo gerando precificação errada, gerando scoring errado. O que você tem que fazer? Retreinar o modelo, ou redesenhar o modelo, ou manter esse modelo atualizado, tá? São possibilidades para manter a qualidade desse modelo. E último aqui, manter a catalogação e a documentação desse modelo, seguindo aí políticas e padrões internos que vocês determinarem, tá? Um pouco do que eu falei ali, mas outro item importante quando a gente fala de governança de AI, né? Ética e compliance. Então, um pouco do que eu falei, né? Entender quais são os requisitos da sua indústria, onde você está posicionado, empresas financeiras, empresas de saúde, empresas, né? Diversos tipos de empresa têm regras a seguirem de controladores externos. Validar com o seu departamento jurídico ou compliance quais são as normativas necessárias, né? Eu vou falar um pouco de bancos aí que eu já passei. O Banco Central tem algumas normativas específicas sobre modelo, né? Até já participei de reuniões com analistas do Banco Central, que eles querem entender o que a gente está usando naquele modelo, principalmente modelos ali de scoring, de modelos de cobrança, modelos de crédito, né? Aqui tem um ponto importante também que cruza um pouco essa fronteira, que é toda a parte de privacidade de dados, tá? LGPD ou GDPR, né? Para quem atende aí fora do Brasil, né? Em algum momento você vai ter um cruzamento entre a geração dos seus modelos e as regras de privacidade necessárias aqui.
Isso é bem importante de validar com departamentos jurídicos das empresas para a gente não correr o risco de expor a um risco, né, a empresa desnecessário, tá? Aquilo um pouco do que eu falei, né? Entender as variáveis que são necessárias e quais não devem ser necessárias na criação de um modelo, tá? Então, você tem um block list ali de variáveis que você não pode colocar num modelo de liberação de crédito, por exemplo, tá? Não vou citar nenhuma aqui, mas tem algumas ali que você não pode usar. Você pode restringir isso até mesmo dentro do seu catálogo, tá? Se a pessoa não faz parte de um determinado grupo, o conteúdo daquela variável vai ser mascarada, tá? Para que ela não corra o risco de sair, tá? E aqui, o super importante, vocês estão vendo aí regulamentação, né, em ética e IA que está acontecendo cada vez mais. Aqui tem um desenho sobre a reprodutibilidade, né? Então, o engenheiro de dados ali começa trabalhando o dado, começa, né, fazendo o data prep ali, agrupando, agregando dado, monta a parte de feature engineering, a feature store, entrega aqui para o cientista começa a treinar, começa a tunar, faz o experimento, tá pronto o meu modelo, hein? Gerenciei o modelo, entrego esse modelo para ser implantado. E aí eu tenho lá o processo de CI/CD, a criação do serving, da API ou do batch, do modelo, como esse modelo vai ser entregue para um consumo, os mecanismos de monitoramento, que nem eu falei ali, eficiência, qualidade, drifting, e toda a parte de manutenção e governança desse modelo. Tá? A reprodutibilidade é garantir que a gente consiga fazer todas essas etapas bem durante todo o nosso processo de modelo. Aqui tem um desenho talvez um pouco mais técnico, né? Então, o seu ambiente de modelo, junto aqui com o tracking dos seus experimentos e a garantia da reproducibilidade, né? E aqui tem coisas importantes, né? Quais são os parâmetros, os artefatos que vão ser colocados, versionamento de dado, né? Lembra esse link aqui é lá do Delta Lake, né? Versionamento de código, sim. E aí, os processos de life cycle aqui do modelo produção, né? Staging aqui do primeiro teste, coloquei em produção, o modelo não está ficando bom, o modelo, eu arquivo esse modelo e aí parto para uma V2 daquele modelo, e aí, putz, beleza, a V2 é o que está em produção, promovemos ela aqui para o ambiente de produção, fazemos os alertas e os itens de monitoramento, enquanto o time aqui está trabalhando numa V3, sabe? Um produto novo, de alguma coisa que vai ser lançada. Sempre pensar nisso tudo aqui com governança, com operation, tá? Outro item importante, eu já tinha falado ali um pouco de monitoramento, mas basicamente aqui a principal preocupação do monitoramento é o drift, né? E aí tem dois tipos aqui que eu vou falar, mas entendam o drift de conceito. Eu treinei um modelo com um determinado conjunto de variáveis, com uma determinada situação financeira e econômica, e essa situação mudou radicalmente, né? A taxa de juros era uma, a inflação era outra, e isso está sendo mudado. Eu preciso preparar esse modelo para uma nova situação. Isso pode ser um retreino, isso pode ser a concepção de uma nova versão, isso pode ser a criação de um novo modelo, mas entendam que é importante monitorar isso. Outro item que acontece bastante aqui, né, a mudança dos dados na entrada. A entrada de dados mudou. Então, eu tenho novas variáveis de entrada, eu preciso ajustar esse modelo. O drift de dados, né? As variáveis não mudaram na entrada, mas eu tenho novas variáveis que precisam ser adicionadas, né? E aí sim eu tenho que trabalhar nisso. A parte de bias, né? O enviesamento do modelo, eu treinei um modelo com uma determinada situação, essa situação parecida com o drift conceitual está mudando, e esse modelo fica enviesado, ele fica com um determinado padrão, né? E para de atender outros ou demais padrões que forem necessários, né? Para quem está querendo fazer a certificação lá do Machine Learning Professional, isso aqui é uma coisa que cai bastante, tá? Catalogação e documentação. Eu roubei uma imagem aqui, não sei se eu posso falar roubar, mas eu roubei uma imagem nossa interna do Databricks, onde a gente coloca a catalogação e a documentação. Isso aqui é Unity, né? Então, ali dentro do meu Unity, eu consigo visualizar os datasets e as feature tables que foram colocados para um determinado esquema aqui. E aí sim, eu consigo aprofundar olhando quais são aqui os modelos que foram criados, as versões que foram criadas, tá? A linhagem, alguém perguntou de linhagem, a linhagem para modelos de ML, como saber quais são as origens desse modelo, tá? Então, ter uma ferramenta de catalogação e documentação é super importante. Eu estou um pouco atrasado, eu vou correr aqui porque a gente vai ter um sorteio daqui a pouco, né? Acho que tem muita gente ansiosa pelo sorteio. Aqui alguns pontos sobre. Eu vou virar agora para falar de governança de arquitetura, né? Coisas importantes sobre arquitetura. Ter uma visão clara do as is, a arquitetura atual, né?
Depois, ter quais são os princípios e padrões e diretrizes corporativas de arquitetura, né? Para onde eu estou e onde eu quero chegar. Entender aqui as necessidades atuais e do negócio, né? Como que a empresa está se deslocando. E aí sim, configurar, definir uma arquitetura ideal aqui, e aí começar a trabalhar nesse plano, né? Passar o valor da arquitetura, né? Criar métrica de desempenho ou KPIs aqui de medidas para esse processo de arquitetura que está sendo colocada, ver aqui os gaps, né, entre a arquitetura atual e a arquitetura alvo, né, que a gente está colocando, e colocar projetos, implementações que forem necessárias, e aí sim trabalhar em um roteiro de arquitetura, né? O que é um roteiro de arquitetura? Passos que você precisa andar para chegar numa arquitetura dada como ideal, né? Aqui tem alguns princípios de arquitetura, né? Oferecer dados como produtos ou data products, né? E esses data products cada vez terem mais qualidade. Colocar o máximo possível das suas informações no autoatendimento, também conhecido como self-service, né? Democratizar a criação de valor a partir dos dados, ou seja, que as pessoas consigam criar objetos, consigam criar visões a partir dos dados, e a máxima nossa aqui de dados é evitar os silos de dados, tá? Aqui tem as 5 dimensões de arquitetura que eu vou falar no próximo slide, né? Então, isso aqui seria mais ou menos um desenho de arquitetura, de governança de arquitetura, onde eu tenho quais são as dimensões importantes da minha arquitetura, né? Padronização, segurança, reutilização, consistência, escalabilidade, garantir o crescimento da arquitetura. Quais são os artefatos que eu quero trabalhar, né? E aqui sim são os guidelines e principles, né? Os desenhos que eu quero chegar. Qual é a minha arquitetura-alvo? Sempre esses dois artefatos respeitando os requisitos de negócio. E aí sim, desenhar um plano de arquitetura. E aí, é claro que nós estamos colocando a implementação no Lakehouse, mas poderia ser em outras tecnologias também, tá? Mas esse seria mais ou menos o passo a passo da governança de arquitetura. Último item aqui, penúltimo item de hoje, aspectos de segurança e compliance da plataforma, tá? Aqui, bem importante, toda a parte de configuração de rede, né? Que sua plataforma consiga permitir e ter flexibilidade para o networking security aí mais correto. O server security aqui também, toda a parte de segurança entre os seus servidores. Isso aqui é super importante, né, pessoal? Evitar vazamento de dados, evitar hacking, evitar perda, né? O leak aí, que é o vazamento. Toda a parte de segurança aqui, muitas vezes a gente pode falar em alguns momentos, né? At rest do dado depositado, in motion do dado em movimento, no processo de captura da informação, né? Atender aqui também os seus itens de compliance. Compliance e monitoramento, toda a parte de segurança de administração, falei um pouco lá atrás, né, o single sign-on, toda a parte de comunicação aqui das APIs de acesso, né, do single sign-on, principals, etc. E também todo o acesso final aqui, quando a gente fala de gerenciamento de acesso, tá? Por último, mas não menos importante, aquilo que eu falei um pouco lá atrás, né? Entender quais são os compliances que vocês precisam responder, né, para os órgãos reguladores. Aqui tem alguns exemplos americanos, basicamente, mas cada empresa vai atender um mapa de compliance diferente, tá? Pessoal, eu vi que tem muita pergunta ali no Q&A. Obrigado aí a todos, né? Eu sei que o pessoal está respondendo. Diga aí, Fabião, como é que estão as perguntas? Você está no mudo, né? Eu não estou te ouvindo. Ô Marco, deixa eu falar aqui que tem bastante perguntas relacionadas à parte de conexão com ferramentas de BI, Aham. integração. Então, assim, é bom falar que o Unity tem a estratégia de governança, ela permeia o todo, né? E Sim. também conecta através de catálogos externos. Então, é totalmente integrada, aberta, né? Mas, enfim, a próxima sessão, pessoal, nós vamos mostrar isso um pouco mais na prática e a gente vai respondendo as mensagens aqui à medida que vão surgindo, tá? As perguntas. Isso. Qualquer dúvida aqui, né, usuários, clientes Databricks aí, pinguem o seu arquiteto de soluções. Eu já botei a tela do Kahoot aqui, né? Coloquem o nome completo de vocês ou o mais próximo do completo para a gente identificar vocês ali na hora da premiação, tá? Enquanto vocês aqui, para quem nunca jogou Kahoot, né? Ou você escaneia isso aqui, esse QR Code com o seu celular. Se não entra aqui, né? Nesse endereço que está aqui, ó, no kahoot.it, coloca o PIN do jogo. Fabião, eu não ouvi a sua voz, Fabião. Você voltou o microfone Não, eu aí? estava falando aqui que a gente estava mudo meu microfone aqui, desculpa aí, pessoal.
Que eu e Fica o Moisés tranquilo. tentamos correr aqui com as respostas. Foram 67 respondidas e tem 41 em aberto ainda. A gente não Tem conseguiu ainda dar, bastante. dar vazão exatamente. Tem É, bastante. tem bastante, cara. E perguntas muito boas aqui, tá? Ó, quem perguntou aqui, dá para entrar aqui pelo endereço, tá? Não é só pelo celular, não. Pode abrir um browser e entra aqui nesse endereço e digita esse número do PIN do jogo, tá? Alguém perguntou de voucher. Ah, voucher tá bem restrito aí, Caio, sobre... Tem alguns eventos globais da Databricks que têm dado voucher de certificação, tá? 50%. Se tiver alguma coisa para nós aqui, a gente comunica a vocês, tá? Então, ó, bastante gente entrando aqui no Kahoot. 312 pessoas aqui. Vão colocando aqui. Eu vou dar mais um minutinho para vocês entrarem aqui no Kahoot. O Kahoot é um jogo de perguntas, né? Então vai ter uma pergunta, vai ter um tempinho ali para vocês pensarem e vão abrir algumas opções. Geralmente são 4 opções, né? Que colocam, né, Fabião? O Fabião é o cara que fez o Kahoot aqui. É isso Ou aí. se não, tem E o True or aí, False, né? Como é que é a dinâmica não, aqui? tem de múltiplas escolhas, né? E múltiplas, são 4 alternativas ou tem acho que uma ou duas, não me lembro se a gente deixou, retirou de true ou false, mas ele vai pontuar para vocês aí quem responder mais rápido, né? Então, não adianta se você responder certo, tem aquele que tem que responder mais rápido também, E beleza? não é só responder certo, tem que responder certo e rápido, tá? E rápido, né? Vamos ver. Na realidade é só para uma regrinha do jogo aí para ele É, classificar isso. quem Até foi para mais. identificar, né? Vamos lá, pessoal, mais um minutinho aqui. Eu vou começar as perguntas, hein? Tem uma pergunta aqui que, ó, está previsto a linhagem de dados integrar com front-end, por exemplo, com Power BI? Está no nosso roadmap aqui, uma API para você enriquecer a sua linhagem, tá? Eu imagino que deve estar para ir segundo semestre, porque ele não está com data para o primeiro e nem segundo quarto agora desse ano, tá? Mas tem sim, tem isso aí. Sim, sim. Eu acho que o Unity, como eu falei um pouco ali no começo, né? O Unity, ele é um dos principais produtos hoje da plataforma. Então, quem não tiver com o Unity habilitado vai ser super importante, né? Habilitar o Unity. O Unity vai te dar uma outra experiência de administração e vai liberar os acessos aí, principalmente para outras ferramentas, né? A parte de serverless, né? Não sei se tem alguém aqui que quiser responder no chat que já está usando o serverless, né? O serverless é super importante ali, né? Tem dado uma experiência muito boa, tanto de custo quanto de uso para os nossos usuários. Isso, né, precisa do Unity. As experiências de Generative AI dentro do Databricks, né? Então, todas elas estão baseadas na ativação do Unity Catalog, tá? Pessoal, eu vou abrir esse Kahoot aqui, hein? 377 pessoas dentro do Kahoot nesse momento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Posso abrir o Kahoot, Fabião? Posso abrir o Kahoot, Moisés? Galera, se alguém tiver aí e quiser mandar um peraí no, no chat, porque nós estamos com 600 e Tem muito, poucas pessoas e temos gente, tem 380 no muita jogo. gente. Pode ser Para que tenha mim, gente que não queira jogar, né? Mas beleza. aí, ó, Não para de vou entrar botar gente aqui, gente. tá Olha lá, carregando. minutinho só, minutinho só. Toma uma chance, tem gente É o entrando link aí. da tela aqui, pessoal. Ó, escaneia o QR Code com o celular. Se não entra nesse aqui, ó, kahootit.com. Eu vou colar aqui, ó. Ó, Kahoot das IT. perguntas aqui, saiu o sorteio aqui, hein, Marcão? Saiu o sorteio? Quais foram as duas perguntas que vocês... É uma pergunta não respondida da Luciana Rodrigues. Ela fala assim: considerando as rápidas mudanças na tecnologia de dados, o aumento da regulamentação de privacidade, quais são os maiores desafios que as organizações enfrentam atualmente na implementação de estratégias eficazes de governança de dados e como podem superá-los de forma proativa? Entendi. Então, a gente Vocês acabou não responderam? respondendo aqui, né, mais diretamente a pergunta, mas Posso é um. responder? Vai. Ela saiu Eu no acho que sorteio aqui, Luciana Rodrigues. Já pode anotar aí, Boa, boa, gentileza. Luciana. Eu acho que tem dois pontos importantes, né? Eu sempre falo de dois, assim, porque eu acho que é legal a gente quantificar. Eu acho que o primeiro, a mudança de legislação, ela sempre tem que ser mapeada. Então, as empresas precisam ter alguém responsável, seja um jurídico, ou seja alguém até do time de governança, para colocar aí essa mudança, escrever essa mudança em alguma normativa interna. Porque senão a gente acaba deixando isso para trás. E o segundo é entender qual é o mecanismo tecnológico que vai garantir que aquela normativa que está entrando, que aquela regulamentação que está entrando vai ser atendida, tá? Eu acho que de uma maneira geral vai ser esse mais ou menos o desenho.
O que é legal pensando em Databricks, né? A Databricks segue, né, aquelas normativas, aquelas regulamentações que eu coloquei no final, né? Tem opções para LGPD, para GDPR, e a gente vê isso sempre sendo implementado com uma velocidade bem grande dentro da plataforma, tá? Então, pense ali muitas vezes em listar quais são essas normativas e aí entender qual é o ponto tecnológico que atende essa normativa, tá? Qual E que é a segunda? a outra pergunta foi do Gabriel Sanches Carvalho. No contexto da crescente utilização de dados em projetos de inteligência artificial, quais medidas e frameworks podem ser implementadas para garantir a proteção robusta da privacidade e segurança dos dados, em conformidade com as melhores práticas da legislação em vigor? Rapaz, mandou aqui. Eu coloquei para ele assim de uma forma prática, né, que os É, recursos do Unity Catalog aí direcionando um pouco para o produto Databricks, né, lógico, né, vamos direcionar para o que é melhor no mercado, né, Marcão? Brincadeira, pessoal. Que a gente tem recursos hoje dentro do Unity Catalog, onde você consegue endereçar toda a parte de governança, permissionamento, catalogação dos seus ativos de dados e ativos também de AI, né? Então a gente entra aí, por exemplo, quando a gente fala em conformidade com legislação, aí são outros recursos da plataforma, que aí estão relacionados, por exemplo, a versionamento dos dados, a capacidade de você propagar alguma exclusão dos dados, anonimização, pseudonimização, mascaramento. Então, tem várias questões aqui, tratar sim, dados PII, mas os recursos do Unity Catalog, que sim. aí eles vão habilitar isso, a capacidade de você direcionar esses desafios. Então, as duas perguntas aqui, Marcão, se você quiser complementar, complementa, do Gabriel e da Luciana. E agora nós vamos para o Kahoot, certo? Que o tempo está chegando aí no finalzinho. 30 segundos só para fechar. As duas perguntas levam mais ou menos a mesma resposta, tá? Mapear necessidades do seu mercado ou quais são as regulamentações que você está sofrendo contra os pontos tecnológicos que vão atender essas regulamentações, né? Aí um framework, eu não vou citar nenhum, né? Eu acho que a gente tem que entender qual seria o framework que a sua empresa está trabalhando, né? Para entender como que a gente faz esses links aí, tá? Pessoal, eu vou soltar o Kahoot aqui. Todo mundo Então pronto? vai, Marcão, vai que dá o 3, horário aí, cara. 2, 1 e Kahoot Bora. iniciado. Tan, 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 tan. Aí tem uma música, vocês não estão vendo. Olha lá, pessoal, governança de dados. Se preparem. 3, 2, 1. Começa o quiz. Quais são os benefícios da governança de dados? Caraca, velho. Eu não li porque não deu tempo, né? Então, Essa é tá, boa, Leandro. tudo bem. Essa foi boa. Quase todo mundo acertou, hein? Ô, louco. 343. Muito bom. Próxima pergunta. Ó, primeiro lugar, Nádila, Bruno, Leonardo Reis, Henrique Arduin e Caio Lopes. Ó, todo o pessoal mandando bem aqui. Bora. Próximo quiz. Afeta a confiabilidade dos dados e as decisões baseadas nos dados. O que é? Ingestão, inteligência, catalogação ou qualidade de dados? Marcão, você tá uma figura, cara. Aqui é Boa. bem próximo aqui, mas a maioria também foi na qualidade de dados. Muito bem. Pessoal, leiam todas antes de apertar o botão, hein? Ah, cara, se eu tivesse, eu ia apertar a primeira, quem sabe eu ia dar sorte, né, Marcão? Dia da Ó, sorte, isso. né? É velocidade, é um pouco aqui, ó. Troca aqui de posições, hein? Mas um empate quádruplo no primeiro lugar, hein? De novo, mais um quiz chegando aqui. 3, 2, 1 e quiz. Qual ferramenta ajuda na análise de causa raiz de erros, reduzindo o tempo de depuração? Causa Meu raiz. Deus, Essa é boa, meu hein? Deus. É o Linhagem de martelo dados, do Thor, Marcão. o martelo do Thor, a varinha mágica do Harry Potter. A gente vai, na minha época a gente ia direto na produção e pau, resolvi, Que entendeu? pau! É, teve gente que acreditou no martelo do Thor. Não tem problema, pessoal. Aqui é só uma brincadeira, tá? Magic Vamos Bricks, olha lá, lá. o Thiago. De novo Boa. lá. Agora troca de posições. Luca, Christian, João, Tá Suelen e o empatado aí, Marcão. Bora pro próximo. todo mundo empatado. Desempatando aqui, hein? Mais um quiz. Definição de políticas, estruturas e ferramentas para garantir que os requisitos estejam alinhados com estratégia é. É. Centralização, governança, leiam tudo, gerenciamento, agilidade. Olha lá o robozinho, Ó, o robozinho lá, tá aqui, ó. Muito bem, ó. governança de Boa. dados. Leiam, leiam antes de responder, hein? De Não, novo lá, beleza, é isso aí. ocupação. Hã? É isso aí, vambora. Vamos embora. Ó, o pessoal aqui, ó, o João tá cinquentinho ali na frente, hein?
Tem 23 jogadores que acertaram a sequência de 3 respostas. De novo aqui. Ficou Thiago, corrido o negócio. eu li certo, mas cliquei errado. Alguns princípios básicos de governança de dados, responsabilidade, padronização e transparência. Unity Opa, Catalão, Delta Share, não, ingestão, opa, transformação, auditoria, auditoria, opa. E essa agora? aqui, essa aqui foi Essa, uma pegadinha, hein, Fabião? essa era para rampar aí, quem tá Essa, na ponta, hein? essa foi pegadinha, mas ó, quase meio a meio, hein? Caramba, derrubou metade do time. Então, vamos ver como Ah, que mudou aí, ó. Ó, se ó, liga, olha o lá o João João, derrubou, ó. Gabriel, a Vambora, Thaís, Marcão. no ranking próximo, que já deu 11 Faltam horas. duas. Tem reunião daqui a pouco. Vamos manter Comitê uma de atrasada. Governança de Dados, essa é boa, leiam todas, Puta hein? aí, ó. Uma CPI, encontros de happy hour, um fórum para discutir boas práticas, o principal órgão que cria políticas relevantes em sua organização. Olha aí, hein? Olha aí. Olha, essa aqui foi quase uma outra pegadinha, hein, Fabio? Mas é o órgão que cria as políticas da Eu sua. achei que era o comitê do Happy Hour, cara. Eu Tipo, também achava que era o happy hour. Happy hour é dados com cerveja. vamos para a última aí e depois a gente já encerra e manda os brindes para a galera, certo? É isso aí. A última aqui, ó. Beleza. Classificação. Quantos vão ser mesmo? Quantos brindes vão ser São hoje? três aqui e mais dois das perguntas. As perguntas foi a Luciana Rodrigues e o Gabriel, e aqui nós vamos ver como é que fica Os aí. 3 primeiros. Eu acho que a Ixi, Thaís vai passar em primeiro aí, hein, galera? vai ser, ó. A briga tá boa aqui, hein? E se tiver empate, recebe brinde também, não? Recebe. Ah, então inteligência artificial não precisa? Precisa, né, gente? Verdadeiro. Precisa de Precisa, governança. vai, vai. Quem errar Aqui, aí, ó. pelo amor de Deus, o Marco deu a resposta, né? Não, mas muitas vezes o dedo vai muito rápido ali, Fabião. É o Data Beer e o Data Brinds. É falso, precisa sim, hein? Marcão derrubou. Beleza. O Marcão, Opa! traíra, né? Em Vamos terceiro ver. lugar, o Wesley Wesley. Wesley Araújo. Araújo. Em segundo, João O Santos. João. Em primeiro lugar, com destaque aqui, Tantã. Vai, Marcão. o Gabriel. Gabriel Reis. Será que Pessoal, O Gabriel não é o mesmo Gabriel, não, né? não sei, hein? Ó, Gabriel Reis, João Santos, Wesley Araújo. O brinde para os 100 primeiros, né? Boa. Pessoal, Pessoal, muito isso aí. obrigado aí pela participação. Vai lá, Fabião. Obrigado. Não, eu agradeci aqui. Muito obrigado. A gente passou 2 minutinhos do tempo. Em breve a gente divulga o próximo webinar do Moisés, que ele vai trazer algumas coisas do que a gente abordou aqui na prática. É Valeu, isso aí. pessoal. Muito bom, pessoal. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Parabéns aos ganhadores. Fala, E, Moisés. Obrigado, pessoal, Moisés. desculpa, não tivemos como responder todas as perguntas a tempo, mas na próxima vamos colocar uma equipe maior aqui, que vocês estavam com o dedo nervoso aí, mandando muitas perguntas. Isso aí. Ó, pessoal, vocês vão receber sim a gravação, o link da gravação, o PDF da apresentação. Para quem já é cliente, usuário Databricks aí, não esqueçam ali, dúvidas levem para o seu SA, para o seu arquiteto de soluções, para o seu executivo de contas, todo mundo ativando o Unity Catalog aí, que é bem importante para o bom desenvolvimento aí dos ambientes, tá? A Luciana já mandou o endereço aqui, Marcão. Já Ah, já me manda o mandou lá, brinde, ó. velho. Nossa. Mas a gente tem o registro aqui de vocês, a gente vai entrar em contato, tá bom? Todo mundo que foi sorteado aqui vai receber o brinde em casa, hein, pessoal? trezentos e Chique setenta e demais. quatro brindes, olha. Próxima vez, quem sabe, hein? Obrigadão, viu, pessoal? Bom dia, Muito bom bom, restinho muito de semana bom. aí para todos. Obrigado, Moisés. Obrigado, Cate, Marcão. Valeu. Valeu,